do sexto ano. Hoje nós vamos para mais uma videoaula de História. Hoje nós vamos falar sobre a história e a organização política do Egito. Vamos conhecer um pouco, sabe? Um pouco dessa história. A história política do Egito, ela foi marcada por muita instabilidade, guerras e alternâncias de poder. Essa civilização, ela foi considerada um marco histórico. Então, por causa de que ela foi considerada um marco histórico? Por causa da sua organização cultural, né? Eles tinham uma organização cultural muito bonita, muito organizada. Era uma organização que dava para reconhecer cada detalhe de cada cultura. A história egípcia, ela foi dividida em dois períodos, pré-dinásticos, que a gente vai chamar, né? E o dinástico. O período pré-dinástico, a gente vai debater e falar que eles foram o quê? Foram agrupamentos humanos. Esses agrupamentos humanos, eles formaram as primeiras aldeias na região, que era a margem do rio Nilo, que lá no Egito tinha esse rio, que era o rio tão famoso que era o rio Nilo. Foram chamados, né, também, após essas primeiras aldeias, lá à margem desse rio, eles foram chamados também de monos. As pessoas que constituíam aquele povoado eram chamadas de monos e eram independentes, né? Ou seja, independentes e também se estabeleciam, né, dentro daquele contexto com relações comerciais e também representantes, né? Eles, além de eles ter esse poder do comércio, eles também eram representantes. E como era que eles eram chamados? Eles tinham uma pessoa que ajudava os monos. Tinha. Quem era essa pessoa? O monarca. Esse era a pessoa. Então, o monarca, ele era considerado um chefe religioso e militar. Nós vamos compreender que a agricultura, as cheias e o vazamento do rio Nilo, eles foram fatores que contribuíram com o surgimento de quê? Das primeiras cidades. E que esse vazamento, essas cheias do rio Nilo, elas foram formando, né, essas primeiras cidades. E tinha que ter alguém para comandar. E aí apareceu quem? Faraó. Faraó, ele foi criado para designar o soberano, que seria a reencarnação de Deus Horus, filho de Ra. Quem era Ra para eles? Ra era chamado de quem? Ra era o Deus Sol, porque tinha o poder da administração e o poder também de liderança, né? O faraó, ele tinha isso. Então, o faraó, ele era o verdadeiro Deus, exercia também um papel importante, né? Além de ele ser esse verdadeiro Deus, ele tinha esse desenvolvimento dele, ele tinha esse papel. E aí a gente vai saber como era que estava caracterizado o período dinástico. O período dinástico, ele foi uma unificação do Alto e do Baixo Egito. Os monarcas, eles continuaram, né, administrando os monos. Ou seja, os monarcas era quem administrava, era quem mandava, era quem ditava, era quem dizia o que era para ser feito. Mas, para os monarcas dizer, o faraó primeiro tinha que chegar e dizer quais eram as leis que regiam. E aí, depois eles continuaram sendo administrados, né? Os monarcas foram administrando os monos, e só que agora eram dependentes, né? Eles eram pessoas dependentes de quem? Do faraó. Tudo era o faraó que mandava. Então, o Médio Império, ele começou com grandes conflitos. Esses conflitos foram por conta de quê? Foram conflitos sociais por disputas políticas, né? E aí a gente vai ver que a força do faraó, nesse contexto, ela prevaleceu e se instaurou, né? Ou seja, se essa força, ela se instaurou em um período de paz, né? O momento foi um período assim agradável, um momento de união entre aquela sociedade, um período de paz, que ele foi chamado de Médio Império. E o Novo Império, ele trouxe o quê? A paz, a sociedade, né? O crescimento econômico, e o final do Novo Império, ele foi causado por divergências políticas entre o faraó e os sacerdotes. Porque o faraó queria mandar
E os sacerdotes não queriam obedecer. Depois teve essa divergência, depois já foi essa confusão, né? E o faraó, ele era o poder máximo daquele local, certo? Então, para vocês, ficou a atividade lá na plataforma. Um beijo!